Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nessa noite. A nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, dirigente dos nossos trabalhos. Que esta paz possa ter em nossos corações. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, aqueles que estão acamados em casa, que estão nos hospitais, que eles também recebam essa energia de muito amor e paz do nosso amigo, irmão maior, Jesus. Pedimos, Pai, que envolva os nossos irmãos a que fará a página de harmonização e o nosso irmão que fará o estudo da noite de hoje. E a todos nós, que possamos entender os ensinamentos para que possamos aplicar na nossa vida diária. Pedimos ao nosso irmão que comece a página. Livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 50. Preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Jesus está em João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhes dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre conosco, sendo nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior. Obrigado à nossa Mãe Maria, por tanto amor que nos devota, nos ampara e que nos fortalece. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades, que possamos ter o discernimento de ouvir as suas recomendações, que possamos receber as correções de maneira a aceitá-las e a mudar em nós aquilo que precisa ser mudado. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos recebe, que nos ajuda a cada dia a melhorarmos. Seja feita, Pai, sempre a sua vontade. Assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Estamos aí hoje, né? 18 de agosto, não é isso? De 2025. Tá chegando, hein? Tem até aquele filme chamado Quando Setembro Vier, né? Quando Setembro Chegar, não é isso? Nós estamos indo. Daqui a pouco, dezembro, tá aí, Natal, Ano Novo e vamos em frente. Né? Durante, né? Todo um período, né? De nossa vida, a gente ouviu muito essa frase, né?
pai, mãe, eu estou indo, ó, Deus te abençoe. A gente ouvia muito isso, né? Ou então, benção, pai, Deus te abençoe. Benção, mãe, Deus te abençoe. E a gente, durante muitos anos, né, foi ouvindo, né, essa expressão, Deus te abençoe. E a doutrina espírita, né, que vem consagrando cada vez mais, né, que a gente consiga trazer, né, para o nosso convívio temas atinentes à doutrina, mas que possam fazer com que cada vez mais a gente possa evoluir em conhecimento, em aceitação, em preparo, em sabedoria e em saber conviver com as outras pessoas. Que tudo isso vem do alto, né? Comecemos lá, né? Sempre é bom, para não esquecer, né? Que lá no início do livro dos Espíritos, né? Lá está o que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas, princípio inteligente do universo. Então esse, né? Criador de tudo e de todos, que é Deus, né? Sempre existe um rogo que a gente possa fazer e atitudes que a gente possa tomar, né? E que o caminho, Deus sempre abençoa aquilo que você vai fazer. Às vezes até inconscientemente, não é? Você toma uma atitude com relação à benevolência a uma pessoa, com relação a um carinho a uma pessoa, ajudando essa pessoa também a resolver algo, né? A espiritualidade também te abençoa. E ela te abençoa através do grande arquiteto do universo, né? Que é Deus. E esse livro, né? Palavras de Vida Eterna, né? A gente pega muitas lições dele aqui, né? Esse livro foi escrito em 1964, né? Se eu não estou equivocado, né? E ele traz, né, muitas lições, né, apoiadas sempre nas citações bíblicas dos evangelhos. E ali, né, isso é desenvolvido à luz da doutrina espírita de acordo com o entendimento do Emmanuel quando citou para Francisco Cândido Xavier. Esse livro ele tem 180 lições, né? E hoje nós estamos aqui vendo a última lição desse livro, que é a lição 180. E eu até queria fazer um comentário, né? Tem um livro da doutrina espírita chamado O Consolador. Só para que tenhamos uma ideia, né? É sempre próximo, né, de todos esses outros livros, né? Mas só que o livro O Consolador foi escrito em 1941. Olha quanto tempo tem. E se você é um livro de perguntas e respostas, um livro fantástico, né? Que inclusive em algumas de suas perguntas e respostas dá essa tratativa aqui, ó, pela área da ciência, da psicologia, da química, da filosofia, para falar a respeito de Deus. E falar de Deus é muito bom, né? E nós, né, estamos aqui voltados para essa lição, né? E veja só que interessante, né? As citações que tem nessa lição, né? Que tem muito a ver conosco, não é? Com todos nós. E a gente sempre pede, né? Que Deus abençoe a todas as pessoas da face da terra, não é verdade? Então, está aqui, ó, Deus que abençoa. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo escreveu isso aos Coríntios 8.1. Então, a lição começa assim, né? A gente às vezes pensa que é frágil demais, né? Mas às vezes tem alguma força que vem, né? E nos transforma numa rocha. Às vezes você parece assim que está fraquejando, né? Está assim esmurecido, né? Aí você pega uma frase dessa aqui, ó. Acredita-te frágil, mas Deus te suprirá de energia.
Né? Às vezes você pensa assim, poxa, estou tão fragilizado, né? Estou passando por um problema, poxa, não estou conseguindo vencer isso, né? Aí você até pensa que não tem mais solução, porque você acredita que você é uma pessoa frágil, né? Mas Deus te suprirá de energia. Aí tem aquela expressão, né? Quando eu estou fraco, é que eu me sinto forte. Tem uma expressão bíblica que dá essa tratativa. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Às vezes você está, né, precisando resolver algo, né, e você vê assim o seu conhecimento tão limitado, né, com relação àquilo. Você olha, você lê, você reflete, você pergunta, você fica naquele tentando encaminhar aquilo, pensando, né, naturalmente, né, na sua falta de conhecimento com relação a essa situação que você quer resolver. Porque é uma situação que nem toda situação para se resolver é uma situação ruim. Não é? Porque algo que a doutrina espírita vem buscando, né, mostrar às pessoas, que a gente precisa, de uma vez por toda, ter um entendimento que nós estamos aqui reencarnados, eu hoje, Gilson, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para evoluir. Se alguma coisa me acontece na contrapartida do que eu estou aqui, a pessoa não, porque o fulano, a pessoa tem que sofrer para aprender. Esquece isso, filho. Não existe não existe, né? Algo que possa vir a acontecer, que você precisa vencer, é ensinamento. No primeiro momento você fica assim tanto quanto, né? Falando assim, poxa, eu não merecia isso, isso não poderia ter acontecido comigo, mas essa força de conhecimento que Deus te dá, ela vai te fortalecendo cada vez mais e mostrando a você o seguinte, que é muito importante crer, que é muito importante você, que é diferente de acreditar. Acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa, mas crer é totalmente diferente de acreditar. Aí que vem essa frase aqui, né, que Emmanuel citou, né, que diz, né, reconhece a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Repito, né, se às vezes se sente uma pessoa limitada, mas aí vem um irmão, né, um amigo, um vizinho, alguém, né, te mostra às vezes o caminho daquilo ali, um médico, um professor, né, e você consegue entender aquilo que você precisa resolver. Afirma-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Você está desanimado, né? Acorda assim desanimadão, né? Por isso que é bem importante, né? Toda vez quando se acorda pela manhã, embora cronologicamente seja um dia a menos que você está vivendo, mas na grande verdade é uma nova página que você vai escrever na sua vida, que é o dia, né, que você vai passar. Inclusive, né, existe até algo que diz o seguinte, que é bom todo dia você fazer quando você passou o dia inteiro, quando chegou a noite, você fazer um inventário moral seu, do que você fez durante aquele dia. Isso é importante, né? Porque isso é o reflexo de suas atitudes. Declara-te pobre, mas depois dispões das riquezas infinitas de Deus. Isso aí a gente nem precisa falar muito a respeito disso, né? Que aqui essa citação aqui, ela não está falando em algo material, está falando em algo espiritual, em algo que diz o seguinte, declara-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Que às vezes você diz assim, não, eu sou aquinhoado por isso, por aquilo, mas sempre existe uma porta que se abre e que você pode ir buscar e que você vai conseguir vencer aquela dificuldade que aparentemente é difícil, mas ela acontece. E a doutrina espírita tem mostrado isso aí para muitas pessoas, né? Para todas as pessoas, para os encarnados e para os desencarnados também. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos
será sempre o serviço prestado aos outros. Olha só, ó. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado ao outro, que diz o seguinte, né? A prática é a mãe da gramática. Então, tudo aquilo que você pratica, né? Os recursos divinos que você possa ter, né? É sempre visto com relação ao serviço que você presta ao outro, a caridade, o amor, a bondade. Tudo isso é muito importante aos olhos de Deus e aos olhos da espiritualidade, né? Porque não adianta, né? Se você não partir da prática, né? Só pregar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Por quê? A gente já falou isso aqui e essa frase a gente usa muito, né? Que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Não existe outra forma de ensinar que não seja através do exemplo. Desses exemplos de caridade, de amor, de bondade, de fraternidade, de humildade, porque Deus, o que Ele quer quando Ele diz isso a você? Que cada vez mais você vá diminuindo uma grande chaga que existe na humanidade, que é o egoísmo, né, que é a vaidade, aliás, que é parente de todas as outras disenções, né, que possam existir para todos nós, né? Orgulho e vaidade, amigo. O cara é orgulhoso e vaidoso, não é humilde. É orgulhoso e vaidoso, é egoísta. É orgulhoso e vaidoso, às vezes eu não gosto de ajudar ninguém. Então, tudo isso, Deus, Ele vai fazendo com que você vá observando o quanto é bom ser bom, que você vai cada vez mais caminhando, né? E dentro daquele princípio, né? De que hoje nós estamos aqui, mas como nós espíritas, né? Temos a certeza de que somos imortais, já podemos dizer o seguinte, né? Que quando partimos, deixamos tudo que temos e levamos tudo que somos. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria, para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Não, eu não vou conseguir fazer essa tarefa. Poxa, isso não é para mim. E eu não tenho a condição para isso, não. Você tem que se tornar um trabalhador para que você possa fazer com que você evolua. Então, quando você diz assim, não, eu não tenho aptidão para isso. Não, tem que buscar lá, tem que buscar lá fazer na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, né? Com as pessoas que você convive, tanto na sua família ou não. Quando eu digo esse relacionamento interpessoal que possa ter. Pela hora do otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Companheirismo, amizade, né? Eu, inclusive, vou dar uma tratativa a esse tema, né? Que é uma lição que tem, a lição número 33 do livro Leis Morais da Vida, chamada Amizades e Afeições. Porque Jesus chamava os seus discípulos de amigo. E amigo, já falei aqui, né? É aquela pessoa que o tempo não apaga, que a distância não esquece e que a maldade não destrói. Isso é amigo, né? Amigo tem o mesmo objetivo, participa nas necessidades e divide as glórias. Isso é amigo, né? E Jesus, né? No alto de todo o seu conhecimento, chamava os seus discípulos de amigo. Cara, você ser chamado de amigo por Jesus é uma coisa muito legal. E Ele nos vê como amigo. Ele nos vê, nós somos discípulos dele. Ele é nosso amigo, né? Ah, eu aceitei Jesus. Não, é Jesus que tem que me aceitar, amigo. Não sou eu que tenho que aceitar Jesus. Jesus é que tem que me aceitar com as minhas formas de agir, com a minha busca por Deus me abençoar. Então ele vai vendo, e realmente, eu posso dizer que fulano de tal é meu amigo. Porque Jesus, a gente não vai nem discutir a respeito da plenitude, né? Da clareza,
da força, da luz, né, que sempre teve, né, o filho de Maria. Né? Então a gente não vai falar sobre isso, mas que isso é importante a gente ter essa visão, porque sempre quando a gente fala isso aqui, Deus te abençoa, eu ouvi um palestrante espírita dar uma tratativa a um livro que poucos irmãos espíritas leem, né? Um é a Gênese, que poucas pessoas leem. O outro é o Céu e o Inferno, que poucas pessoas leem, né? Que lá está o Código Penal da vida futura. Arrependimento, reparação do mal e expiação. Esse é o Código Penal da vida futura. Arrependimento não é você dizer que se arrependeu. Arrependimento é mudança de lado. Eu me arrependi e mudei. Não é? E isso é muito importante com relação aqui à visão de que nós precisamos cada vez mais evoluir e pedir a Deus que nos abençoe. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Ajuda, não precisa fazer barulho não. Né? Vai lá de arrimo, lá de estaca, ó, de coluna, ó, encosta lá, não precisa fazer barulho não. Que a sua mão esquerda não veja, que a sua mão direita deu. Então, quando Jesus diz aqui, ó, pelo gesto silencioso, com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Você equilibrado, uma pessoa que possa estar em desequilíbrio, que você possa ajudar também, tudo isso é importante, né? Porque Deus, Ele esquadrinha nosso coração. Conhece tudo da gente, não é verdade? E tem aquilo que diz, né? Que a oração do justo move o coração de Deus. A oração do justo. Tanto é que justiça, direito à vida e à liberdade são leis naturais que Deus nos deu. Não é? Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que dependes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Aquela ajuda, às vezes, aquela visita fraterna que você vai fazer, ou a um hospital, ou uma casa de repouso, uma casa de convivência, né, longa, que agora não pode mais chamar de asilo, né, local de casas de longa convivência, alguma coisa desse tipo, né, né? Casa de repouso, então de longa convivência, uma coisa desse tipo. Então isso é importante. Você vai lá para visitar, vai a um hospital, né, vá visitar um amigo, ou então você recebe um telefonema. Como um dia desse, liguei para um amigo, liguei para ele, que eu sempre costumo fazer isso, é uma pessoa que eu considero, liguei para ele, a esposa dele não estava bem de saúde, e eu só fui saber porque liguei para ele. Entendeu? Só posso fazer meu rogo para ajudá-la porque eu soube, porque eu liguei para ele. Né? E isso é muito importante. Então, às vezes, o que chama aqui de migalha, não é migalha realmente no sentido pejorativo, é pelo tamanho, pelo movimento que você faz. Não importa se é muito ou se é pouco, o importa é você fazer. Esse que é o importante. Não importa se é muito, o importante, porque cada movimento que você faz, você vai se modificando. Todos nós aqui já nos modificamos bastante. Eu posso dizer por mim mesmo, já me modifiquei muito. Me considero hoje uma pessoa em atitudes, em reflexões, muito melhor do que fui há alguns anos atrás. Porque a doutrina vai me mostrando. Então abandono, não venho mais aqui, eu não leio, não faço mais nada. O objetivo é mudar, o objetivo é avançar, o objetivo é se conhecer, porque eu não sei quantas reencarnações eu tive, né? E não sei quantas mais terei, mas estou aqui com o objetivo de cada vez mais melhorar, porque o dia que for, né, e tiver a oportunidade de reencarnar, né, espero reencarnar muito melhor do que sou. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão,
Deus te abençoa. Rapaz, isso é coisa difícil demais. Difícil demais. Tem uma lição aqui nesse livro, que eu acho que a gente já tratou aqui, chamada Paz em Casa. Né? Então você vê só, ó, pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Quantas incompreensões a gente já viveu? E a gente vive. Vem de tudo quanto é lado, as incompreensões, tudo isso que você tem, aí você tem que agir, ó, com a maior serenidade possível. E não existe exemplo melhor do que o que deu Francisco Cândido Xavier. Enche a boca d'água, filho. Pega um copinho, ó, enche a boca d'água e fica ali a pessoa falando, ouvindo, moendo, e você... Vai com Deus, meu amigo, Deus te abençoa. Não é assim? Deus te abençoa, não é verdade? Aquilo está te emagrecer. E sabe por quê? Porque senão você não avançou. Senão não adianta. Senão não adianta. As incompreensões, porque tem um ditado chinês que diz o seguinte, né? Que chefe bonzinho não nos ensina a caminhar. Né? Tem um ditado chinês que diz isso. E às vezes aquela pessoa, né? Que às vezes é incompreensível, ela também te ajuda a refletir. Sabe por quê, cara? Porque às vezes eu ouço algumas coisas assim, né? E eu guardo para mim algumas coisas, não sei de onde vem, né? Mas a gente tem que deixar de pensar que é especialista em extrair joio. A gente às vezes pensa que nós somos especialistas em tirar defeito dos outros, mas não vê o nosso. Né? A expressão é essa, né? Eu sou especialista em retirar joio de plantação, mas às vezes não vejo que a minha plantação está com problema e que eu tenho que aprender a conviver com isso. Então, ó, esquecer de ser especialista em joio que não está bom não, fica difícil. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, graças a Deus. Através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes, mas Deus que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Você vê que às vezes não é nem a quantidade, né? É a qualidade. É a famosa fábula de quem? Do beija-flor, não é isso? Tudo lá pegando fogo, beija-flor ia lá, ó, pegava uma gotinha d'água, ia lá, ó, jogava. Estou fazendo a minha parte, amigo. Estou fazendo a minha parte. Vou lá, pego a água no biquinho, vou lá, ó, e jogo no fogo. Se você puder levar um balde, ajuda, amigo. Uma mangueira com água, mas estou fazendo a minha parte. É isso que quer dizer isso aqui. Porque a verdade, tem uma outra citação que diz o seguinte, né? Que ninguém se banha na mesma água 2 vezes do rio. Você entrou, se banhou. Quando saiu, quando voltou, já passou. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Esse é o caminho. Se erros e desacertos nos marcam a estrada até ontem, ainda bem que falou ontem, né? Não falou hoje. Eu já estou melhor. Né? Todos nós aqui, não é isso? Ó, se os erros e desacertos que marcaram a estrada até ontem, voltemos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoas acusações do caminho. Quer dizer o seguinte, ó, em frente. Em frente. Esquece, ontem, esquece, é em frente. Foi o que Moisés disse a Josué. Pô, o que eu vou fazer? Para onde eu vou com esse povo? Nem para lá, nem para cá, é em frente. O que eu vou fazer com a minha vida? Nem para um lado, nem para o outro, em frente. Parar, se parar, acabou, né? Até eu cito muito, faço muitas citações, às vezes assim, quando falo, né? Que tudo é sabedoria popular que nos ajuda, né? Dizem que a única coisa que cai do céu é chuva e avião. Pode ser outra coisa, mas geralmente dizem isso, né? Então é sempre, ó, em frente. Sempre em frente. Você pode, às vezes esmorecer um pouco mais a vida, ó.
É sempre em frente. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Então a pessoa passa ali, né? Vê o charco, né? E o lírio está lá. Nasceu ali. Então, ó, observe que às vezes aquela pessoa, aquele irmão espiritual que aporta, que precisa de compreensão, às vezes ele está no charco. E a sua palavra para um amigo, e a sua ajuda a esse irmão espiritual para andar correndo, para fazer com que ele corrija, vai se transformar num lírio. Né? Porque tem uma citação que diz lá, né? Olhai os lírios do campo, eles não fiam e nem tecem, mas nem Salomão com toda a sua glória, não é isso? Tá, isso é uma citação bíblica que tem lá. Né? E vamos lá. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Difícil, mas é difícil. Aturar censura é difícil. Não, a censura é positiva. Que positiva? O cara não gosta de ouvir censura, não. Ninguém gosta. Mas, ó, a face disso alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveite o conselho. Que às vezes a censura vem, ou a pessoa fala alguma coisa, mas tem sensatez naquilo que você falou. Agora, a humanidade com certeza vai evoluir e vai acabar com essa coisa de pensar que é o dono da verdade. Tem gente que é esmerada nisso, que pensa que é dono da verdade. Né? Agora, só que a verdade, como diz Roosevelt, ela é inconvertível. Você pode falar mal dela, zombar dela, mas no final lá está ela. Então tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Aí fica magoado, fica magoadinho, tristinho, mas não adianta. Esse é o caminho. E Deus vai te abençoando conforme você vai fazendo isso. Se for injusto a chamada, conserva a alma tranquila na limpeza de sua consciência. Que às vezes é justo. Porque o amigo, ele às vezes te chama a atenção, né, com isso. Eu até um dia vou trazer a vocês aqui. Eu tenho um amigo, ele já tem até bem mais idade que eu, né, que quando nós trabalhávamos juntos, ele andou fazendo algumas coisas assim que não está muito padrão, não, sabe? Na convivência com a família, na amizade, e ele era meu chefe, tá? Um dia cheguei lá, quero falar com você, tranquei na sala e no caminho da doutrina, no fundo, ele foi e comprou um livro, vou trazer para vocês aqui, e me deu. E no livro está assim, ó, bilhetinho. Obrigado, meu amigo Gilson, por ter me mostrado o caminho do bem. Sabe quando? 1999. Por quê? Porque ele era meu amigo. Só que ele estava querendo seguir caminhos que ia dilacerar a família dele, ia acabar com o emprego dele, e eu me senti no direito, que eu era amigo dele, me senti no direito de falar com ele. Mas só que eu não sei o que aconteceu, eu fui fundo mesmo, entendeu? Falei algumas coisas para ele que deve ter feito ele refletir, como admito que qualquer pessoa fale para mim. Como você pode falar para um amigo, para o teu filho, para o irmão, para o teu vizinho, se for coisas sensatas, poxa, vai ajudar bastante, como Jesus sempre fez, né? Porque, na verdade, Jesus não veio aqui implantar o cristianismo. Jesus veio implantar a moral. Jesus não veio implantar cristianismo e nem nenhuma religião. Jesus veio implantar a moral. Hã? Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa em te ver. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança trabalhando. Trabalhando? Livro 3 do Livro dos Espíritos. Uma das leis morais da vida. Trabalho. Né?
Então diz aqui, ó, você, ó, trabalhando, arrima-te a confiança trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Olha só, Deus te abençoa e te vê. Aliás, no livro de Apocalipse, né, que é o último livro lá da Bíblia, se você for olhar lá, né, está descrito, né, que Deus, obviamente isso é uma figura, é uma coisa decorativa, né? É só para dar aquela visão de amplitude de ver o mundo, né? Diz que Deus fica num local onde as suas vistas passeiam por todo o universo, para que possa olhar as pessoas, né? Por isso que ele diz, ó, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Está escrito lá com relação também a Jesus. Está lá no livro de Apocalipse. Então, amigo, nada fica escondido aos olhos de Deus. Você pode enganar qualquer pessoa. Pode enganar todo mundo. Mas a espiritualidade você não vai enganar. A Jesus você não vai enganar. A Deus você não vai enganar. E você vai ser classificado naquele caminho dos hipócritas. Eu digo uma coisa, faço outra. Eu faço uma coisa ali, aqui, digo que vou fazer aqui, faço outra lá. Eu não sei, acho que eu já contei isso aqui a vocês, eu sou cheio de história, né? Você vê o quando as pessoas, acho que eu já falei isso aqui, mas é sempre bom repetir, né? Já que até está sendo gravado, né? É bom que as pessoas ouçam, né? Você vê o quanto Deus gosta da gente e o quanto Deus gosta de mim. Saí eu para trabalhar com um envelope, eu era síndico do meu prédio, acho que eu já contei isso aqui. Né? Já contei, né? Não contei, então vou lá para Jonathan. Jonathan não ouviu. Eu peguei o dinheiro todo do condomínio, botei no envelope e fui para o Rio trabalhar. Eu trabalhava na 7 de setembro com quitanda. Tinha uma agência do Unibanco aqui e a diretoria do banco era aqui em cima. Eu esqueci o envelope na lancha. O envelope cheio de dinheiro. Não é papel, banana, laranja, não. Dinheiro. Aí quando deu mais 11 e pouco, o telefone tocou lá no banco. Aí naquela época, né, eu era palmeira de palácio, né, a secretária falou, Gilson, tem um rapaz aí querendo falar contigo aí. Eu falei, comigo? Ele falou, é. Ele falou assim, você é o Gilson? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu encontrei o seu envelope na lancha. Estava cheio de dinheiro e ali eu achei seu nome. Eu quero que você venha, eu vou deixar na portaria da minha empresa que eu trabalho aqui, e você venha aqui buscar o seu envelope. Aí eu virei para ele, né? Olha só a lição que ele me deu. Ele não precisou, eu virei para ele e falei assim, mas aí é o prédio da Texaco. Ele falou, é. Eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, você não precisa saber meu nome. Olha só, você não precisa saber meu nome. Você só peça a pessoa aqui ou você vem aqui para buscar o seu envelope. Cheguei lá, peguei o envelope, estava lá, com os boletos do condomínio, com o dinheiro do condomínio, tudo dentro do envelope. É brincadeira, filho. Eu falei assim, pô, mas acontece? Acontece. Não acontece com a gente? Acontece com todo mundo. Agora, por quê? Porque eu sou bom demais? Não, ele é que estava evoluindo também. Ele teve a oportunidade de evoluir e de me ajudar. Porque eu também, de repente, tinha aí 0,01% de merecimento. Mas agora, quem, na visão, né? Quem evoluiu mais? Ele foi tentado pela coisa mais complicada que o ser humano faz, é se vender, é dinheiro. E ele não se vendeu, ele mandou me entregar meu envelope. Meu envelope não, o envelope do condomínio Cissetes do Viterbo, era onde eu morava, em Santa Rosa. Então, para você ver como Deus é bom, né? E isso, a gente cada vez mais, ó, a gente não pode esquecer, ó, que Deus abençoa a gente.
Por mais que você possa, já tive muitas provas disso na minha vida, graças a Deus. Deus sempre foi muito bom para mim, me mostrando que eu também tinha que melhorar, né? Porque as coisas não acontecem por acaso, ela acontece com o objetivo de ir tornando você cada vez uma pessoa melhor. Já contei aqui também que eu ajudei um camarada na ponte Rio-Niterói, o carro estava com o carro enguiçado, eu parei lá, entreguei meu telefone, ele ligou, aí ele falou assim, moço, mas passaram mais de não sei quantos carros aqui, ninguém parou. Eu falei, ih, rapaz, não esquece isso não, isso é merecimento seu, pula isso. Ele ligou, o reboque veio e levou o carro dele. 2 semanas depois, vou eu subindo com o meu carro na 22 de novembro ali, meu carro furou o pneu. Estou eu, Roseli e Alexandre dentro do carro, 11h30 da noite na 22 de novembro, aí para o motorista de táxi. Obviamente não era ele, mas é uma situação. Parou na frente, veio e falou, o que houve aí, moço? Eu falei, não, rapaz, meu carro furou o pneu, eu queria trocar o pneu, mas eu estou com a minha esposa e meu filho nele. Ele falou, não, fique lá no carro que eu troco o pneu para o senhor. Foi lá, ó, trocou o pneu, olha só, que isso, amigo? E você diz assim, pô, acontece. Ih, mas acontece muitas coisas. Não é só comigo, não, acontece com outros. Já presenciei cena no avião, o cara passou mal, cuidou do moço, do senhor lá, depois ele teve uma causa na justiça e a causa foi bater na mão do desembargador. O desembargador que ele acudiu dentro do ônibus, dentro do avião, que tinha passado mal. Olha, ontem aconteceu isso, ó. Domingo. Você acha que alguém gosta de trabalhar na UPA domingo, médico? Gosta. Ele está gravando, eu vou dizer que gosta. Aí meu filho teve um problema terrível num dente. Meu filho tem diabetes. Ele tava, não sei o que aconteceu, ele foi na UPA domingo. Foi lá, o dentista estava lá, atendeu ele, extraiu o dente que precisava ser extraído, cuidou dele. Ele me ligou, falou, hoje de manhã liguei para ele. Ele falou que foi, pai. Eu disse, você vai me fazer um favor. Embora seja a obrigação dele, você procure saber o nome dele todo, os dias que ele trabalha, e você faça, não é elogio, você escreva algo que vai satisfazer muito a ele, que é uma satisfação pessoal do atendimento que ele te deu, da pessoa que ele te foi, porque Deus te abençoou, amigo. E Deus também não está nem aí se você acredita nele ou não, tá? Está nem aí não. Ele vai te abençoando, vai fazendo as coisas e vai te ajudando. Sabe por quê? Já está no mundo espiritual. Divaldo Pereira Franco. A ingratidão dói na alma. É isso que ele dizia. E para nós encerrarmos aqui, né? Vamos lá. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então, amigo, olha só. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que possamos sempre colher coisas boas do nosso plantio, né? E que Deus, né, na sua infinita misericórdia, possa sempre nos abençoar, juntamente com a espiritualidade superior que nos protege, que nos guarda, que protege essa casa aqui. Tá bom? Obrigado, boa noite.